meu interesse pela ciência surgiu quando eu era bem pequeno, curiosidade pelo que estava à minha volta, mas foi despertado principalmente numa obra que teve perto da minha casa, canalização de um córrego na Avenida Anhaya Mello, em São Paulo, que eu ia visitar a obra com os meus pais, e aí eu falava para eles, eu quero ser construtor de rio quando eu crescer. Então começou ali o interesse por essa área mais de entender o que estava acontecendo, como que aquilo era possível, né? O que eles estavam fazendo com aquele rio. Então desde lá eu tive muito interesse por essa área técnica, área científica. E foi uma obra que demorou muito tempo, então você teve uma verdadeira... Brincava junto com as máquinas, eram outros tempos, né? Então não tinha tanta preocupação com segurança do pessoal, mas tive acesso, podia ver o que estavam fazendo, despertou muito o meu interesse. E a partir daí sempre fui buscando. Então, durante os primeiros anos da educação, fui procurando entender o que era aquilo, gostava muito de biologia, gostava dessa parte de química, e acabei fazendo no ensino médio um curso técnico de química, na Escola da Antártica. E lá me apaixonei pela química. Então, minha irmã tinha feito curso técnico em química também, eu sabia mais ou menos o que esperar, e me apaixonei pela química e pela descoberta, pelo conhecimento científico. E aí fui me preparando para entrar numa universidade pública em que eu pudesse seguir carreira nessa área, né? Terminei o curso técnico, minha família sempre foi uma família que não tinha condições financeiras muito grandes, tinha alguma dificuldade financeira, então eu decidi que eu iria completar o curso técnico para, se eu não conseguisse completar a universidade, pelo menos teria um emprego alternativo, né? Então fiz os 4 anos do curso técnico, aí entrei aqui na Universidade de São Paulo, minha indecisão na época era química ou engenharia química, né? Qual das duas? Acabei optando por química porque eu gostava mais da parte básica, a parte de conhecimento científico mesmo, e desde então tô na área, adoro o que eu faço e me dei muito bem. No final das contas também é interessante que acabei me aproximando também da engenharia química, hoje estou num projeto que envolve engenharia química e química, então pude juntar as duas coisas que eu tinha dúvida, eu pude agora nesse momento da carreira uni-las. Eu terminei o curso técnico, prestei o vestibular para o Instituto de Química da Universidade de São Paulo, fui aprovado, aí cursei o bacharelado em Química, e como eu tinha essa vertente para engenharia química também, eu fiz o que se chamava na época de atribuições tecnológicas. Ele é uma habilitação que o curso te dá para a parte de processos industriais, de tecnologia, que é feita toda na Escola Politécnica. Então eu acabei cursando tanto o bacharelado em Química quanto essa parte de atribuições tecnológicas. Desde o comecinho me envolvi com a iniciação científica, então já no primeiro ano eu procurei um laboratório de pesquisa, a professora Wanda de Oliveira, na época, na área de Química Inorgânica, trabalhava com organometálicos, são compostos bastante sensíveis ao oxigênio, à água, então muito difíceis de trabalhar, então foi um excelente aprendizado na época, pude ajudar a montar diversos equipamentos no laboratório, desenvolver pesquisa nessa área, aprendi bastante. Depois mudei para uma outra área de iniciação científica, na área de tensoativos, de surfactantes, detergentes. E decidi que queria realmente seguir carreira acadêmica. Então terminei minha graduação, comecei um curso de mestrado para obter o título de mestre no próprio Instituto de Química, com esse professor que eu tinha feito a iniciação científica na área de tensoativos, o professor Omar El Seoud, que é um grande especialista na área. Então, trabalhei com micelas reversas, reatividade em micelas reversas no mestrado. Foi um mestrado bastante difícil, porque o sistema era mal comportado.
era difícil conseguir os dados que a gente precisava, até achar um sistema surfactante que faria aquilo que a gente precisava que ele fizesse. Demorou bastante tempo, então meu mestrado levou um pouco mais de tempo do que o normal, né? Acabei fazendo uma parte dele sem bolsa, então foi uma situação bem difícil. Nessa época me trouxe bastante dúvidas se eu deveria seguir na área de química, se eu conseguiria uma posição na área acadêmica. Fui atrás de outras opções, então tenho uma tia que é médica na Unicamp, eu a visitei, conhecia a parte de medicina na Unicamp, porque estava até pensando em mudar de área. Mas superei essa fase de indecisão, consegui defender o mestrado muito bem, o projeto foi aprovado, a dissertação foi aprovada pela banca, e comecei um doutorado numa outra área, sintetizando detergentes à base de açúcares, né, que aí eu juntava aquilo que eu queria na parte de produtos derivados de material renovável com a área de tensoativos. Esse doutorado eu consegui fazer no prazo certinho, foi muito bem sucedido, obtive boas publicações, também foi com o professor Omar El-Seoud, tive bolsa da FAPESP na época, e completei o doutorado com sucesso. Aí a etapa seguinte era o pós-doutorado, a especialização, enquanto a gente vai buscando concursos, né? Então eu comecei um pós-doutorado com o pessoal da Escola Politécnica, na área de petróleo, foi meu primeiro envolvimento com essa área de petróleo. E depois surgiu uma oferta de um professor de uma universidade americana, o Daniel Buttrey, de fazer um pós-doutorado lá, pago por eles, com uma bolsa do Office of Naval Research. E eu aceitei e mudei para os Estados Unidos. Fiquei 2 anos fazendo pós-doutorado com esse pesquisador, um pesquisador muito importante. Era uma área que me atraía bastante, a área de ciência de materiais, então eu juntei o conhecimento que eu tinha ganho no doutorado, sintetizando tensoativos de açúcar, com uma parte de eletroquímica. E foi bastante produtivo também, consegui boas publicações. Foi na University of Wyoming. É uma universidade pequena, foi uma experiência bem interessante. O departamento de Química é relativamente pequeno, na época tinha 12 professores, mas eram 12 professores muito bem capacitados. O Daniel Buttrey é um pesquisador excepcional, conhecia um pouco de todas as áreas da química, aprendi bastante nesse estágio de pós-doutorado com ele. E nesse meio tempo eu fui tentando as oportunidades que surgiam, abri o concurso diversas vezes no Instituto de Química, umas 3 vezes. Eu prestei 2 vezes sem sucesso, mas insisti, era o que eu queria, então eu insisti nisso. Num deles eu fiquei em 2º lugar, no outro tive uma posição um pouquinho pior, mas falei, não, eu não vou desistir. E até que teve um desses concursos, o terceiro, eu me inscrevi, mandei todo o material, me preparei o melhor que eu podia para esse concurso, e nesse eu fui bem sucedido, eu fui o candidato indicado. Isso foi em 2006, lá no Instituto de Química, e desde então sou professor do Instituto de Química, desenvolvendo pesquisa na área de Química. E aí como é que você veio parar aqui? Esse contato que eu tive no pós-doc com a Escola Politécnica, eu nunca deixei de lado, a gente sempre colaborou. Eu trabalho com dióxido de carbono supercrítico, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, e sempre trabalhava em conjunto com o pessoal da Escola Politécnica, o professor Cláudio Oller do Nascimento, que é do grupo de processos lá na Escola Politécnica, do Departamento de Engenharia Química. E conhecendo minha especialidade nessa área de fluidos supercríticos e com a experiência que a gente tinha em conjunto, ele me convidou para participar dos projetos aqui com o RCGI, porque eles precisavam do especialista em CO2 supercrítico. E a gente escreveu o projeto juntos e fomos bem sucedidos, recebemos o financiamento. E é interessante porque sempre foi algo que eu gostei, o aproximar a química da engenharia química. E agora eu posso ter essa oportunidade
das duas coisas, né? Então, tanto a parte de pesquisa básica quanto a parte de pesquisa mais aplicada, de processo, etc. Eu trabalho na área de química verde. Química verde é o uso dos diversos conhecimentos das diversas áreas da química para conseguir um uso mais sustentável da química. Produtos baseados em materiais renováveis, otimizar o uso de energia, reduzir produção de resíduos, enfim, é fazer a química de uma maneira menos agressiva para o meio ambiente. Nessa área de química verde, eu trabalho principalmente com o dióxido de carbono supercrítico. Basicamente é o seguinte, o dióxido de carbono é um gás. Se a gente o comprime, ou seja, aumenta a pressão, ele passa para um estado chamado estado de fluido supercrítico, em que ele tem propriedades parecidas com líquido e com gás. Ele tem o melhor dos dois mundos. Ele basicamente é um gás que dissolve substâncias. Então ele é aquilo que a gente chama de solvente alternativo. Ele é um solvente menos agressivo para o meio ambiente. A pergunta que eu quero responder é como esse CO2 supercrítico pode ser aplicado, como as reações químicas se comportam em CO2 supercrítico e que tipo de mudança em materiais eu consigo promover com o CO2 supercrítico. Então, basicamente, são essas perguntas. É interessante que um pouquinho mais recentemente, por circunstâncias do destino, me envolvi também com a área de segurança química. Então, além dessa área de pesquisa aplicada, eu estou envolvido com a área de segurança química e melhorar as condições de segurança na área de pesquisa e ensino, porque elas são complicadas no Brasil. A gente, às vezes, não dá a devida importância. Qual a temperatura que se faz o gás carbônico? O gás carbônico supercrítico ele precisa de uma pressão ao redor de 73 vezes a pressão atmosférica e 31 graus centígrados. Então, a temperatura é relativamente baixa. A pressão também é facilmente atingível, você não precisa de muita energia para isso, e é isso que torna o CO2 atrativo para ser usado como um solvente no estado supercrítico. São condições relativamente brandas, então ele tem uso tanto acadêmico, de a gente entender como esse sistema se comporta, porque ele é diferente de qualquer outro sistema convencional de solventes, quanto industrial. Então tem diversas aplicações industriais. E essa coisa que eles estão pretendendo fazer aí nas cavernas para guardar o gás carbônico, ele vai entrar no estado supercrítico lá embaixo? A nossa parte nisso é a seguinte, o gás natural do pré-sal, ele tem uma quantidade de gás carbônico muito elevada. E está pressurizado e numa temperatura acima, normalmente, dos 31 graus. Ou seja, ele está no estado supercrítico. Essa mistura está no estado supercrítico. E nós precisamos entender as propriedades dessa mistura, que é uma mistura complexa, tem metano, tem gás carbônico, tem outros materiais. A gente precisa entender as propriedades dessa mistura para poder fazer as aplicações tecnológicas. Então, se a gente quer separar metano do gás carbônico para poder utilizar o metano, eu preciso entender as propriedades da mistura. Se eu quero fazer o depósito desse material na caverna, eu tenho que entender como isso se comporta. Então, o meu projeto, basicamente, envolve a gente estudar as propriedades fundamentais dessas misturas complexas para poder fornecer esses dados para os outros processos. E também entender o comportamento de como é que essa mistura afeta, por exemplo, o petróleo que ela está em contato. Se eu começar a retirar metano e gás carbônico do poço, como esse petróleo vai se alterar? Então, a gente quer entender o comportamento que o petróleo tem na presença desses fluidos complexos. Então, que tipo de propriedade se altera e por qual razão essa propriedade se altera. Então, nós temos tanto um lado de determinar propriedades básicas, quanto você entender como esse sistema se comporta, o que está acontecendo ali. Em termos de aplicações com esses dados, os outros grupos vão ser capazes, por exemplo, de desenvolver soluções tecnológicas para a separação do metano do gás carbônico, porque é um problema imenso. Esse gás natural não pode ser usado com essa concentração de gás carbônico, porque teríamos um problema de intensificação de efeito estufa, etc.
A gente está estudando também essas propriedades para tentar uma valoração desse CO2, ou seja, convertê-lo em produtos úteis. Então não é só se livrar do gás carbônico, depositar em algum lugar, mas tentar converter em outros produtos químicos que tenham interesse. E é fundamental entender o sistema para poder fazer isso. A ciência é importante porque permite a gente entender o mundo em que a gente vive. Então, basicamente, se você quiser entender onde você está, como isso tudo funciona, como a gente consegue melhorar a nossa vida, isso é tudo fundamentado na ciência. A gente imaginar hoje, sociedade moderna, sem vacinas, sem antibióticos, sem os combustíveis modernos, sem os materiais modernos, a gente, provavelmente, uma boa parte de nós nem estaria aqui, né? Então, é fundamental esse entendimento. E no Brasil, a situação é um pouquinho complicada. A gente precisa realmente incentivar os jovens a darem uma atenção a essa área, porque a ciência ainda tem um longo caminho pela frente no país para ser divulgada e ser bem aprendida. Nós temos aqui, por exemplo, uma situação em que uma parte dos estudantes que eu recebo na universidade, eu sou professor também, né, na universidade, não sou só pesquisador, não tem o entendimento de como as estações do ano funcionam, né, não tem o entendimento, se você quiser entender, por exemplo, a questão do buraco na camada de ozônio. Eu sou professor de Química Ambiental na universidade. Então, se você quiser entender como o buraco da camada de ozônio funciona, então as pessoas falam buraco da camada de ozônio, imaginam que é algo que fica o ano todo ali e está espalhado pela Terra toda. E quando você vai estudar o assunto, ele é algo que aparece apenas na primavera do hemisfério sul sobre a Antártica. Como é que você entende isso, como é que você explica essa situação e, principalmente, como é que você tenta corrigi-la, né? Então, a ciência é fundamental para isso. Júlio Verne, eu leio desde pequeno, então foi uma grande influência, esse meu interesse por ciência, eu não comentei quando eu falei da questão da avenida, mas eu tinha ao redor de uns 8 aninhos. Meu pai tinha uma extensa biblioteca em casa, porque apesar das condições financeiras não muito boas, isso era uma área que ele dava prioridade, foi um grande incentivo. Meu pai foi a primeira pessoa que me incentivou nesse caminho, né? Caiu nas minhas mãos um livro do Júlio Verne. E eu me apaixonei, ele me comprou aquelas edições de banca de jornal, em papel jornal, bem ruinzinhas, mas foi lá que eu li a coleção inteira e aquilo me apaixonei pela questão da ficção científica, né? E foi uma grande influência. Posteriormente fui tendo acesso a outro tipo de literatura mais especializada, então conhecendo o trabalho dos grandes cientistas, né, que também inspiraram bastante. São tantos nomes que é até difícil a gente citar, né? Vai desde Einstein a Madame Curie, né? Então a gente tem algum especial assim que é mais? Olha, Richard Feynman, o físico que recebeu o Nobel, é uma inspiração por conta tanto da carreira científica brilhante que ele teve, mas do papel dele no ensino de ciências. E ele esteve no Brasil e era bem interessante a abordagem que ele fazia de dizer que a gente se preocupava muito com as equações e deixava o fenômeno de lado, né? E deu diversos exemplos de como isso acontece. Então tinha alunos que sabiam a equação que descrevia um processo, mas não sabiam reconhecer aonde ele estava acontecendo. Então isso foi uma grande influência, porque tanto na questão de como fazer pesquisa, né, que o sujeito era brilhante, quanto de como ensinar a ciência, né, que isso é uma grande dificuldade. Outras influências foram na área de filosofia. Eu gosto muito de ler sobre filosofia, então isso foi uma grande ajuda também. E claro, tive cientistas brilhantes ao longo da minha carreira. Tive oportunidade nessa trajetória diversa de diversos colegas, eu não vou citar os nomes para não ser injusto com aqueles que eu vou esquecer. Mas eu posso esquecer o nome aqui nesse momento, mas nunca vou esquecer a influência que eles tiveram na minha vida. Então, todo esse pessoal que me orientou foi importantíssimo
a gente pode ter rusgas, uma coisa ou outra na hora, mas você aprende muito com cada uma dessas pessoas. Quanto tive a oportunidade de ter contato em palestras e conversas com diversos pesquisadores das áreas mais diversas possíveis, todos eles tiveram um papel nessa construção de chegar até o cientista que eu sou hoje. Então é injusto citar alguns porque eu vou deixar os outros de lado. Tentar manter a cabeça bem aberta, procurar ler sobre os assuntos mais diversos possíveis. O bom cientista é aquele que traz conceitos de outras áreas para aplicar na própria área. Esse é o cientista que traz os maiores avanços. Os melhores pesquisadores que eu vi são pesquisadores que têm um conhecimento bastante amplo. Então, para o jovem, deixar a cabeça aberta, ler o máximo possível, né? Procurar entender o que é essa área de ciência e não desistir. É uma carreira difícil, é uma carreira difícil de entrar, difícil de se manter nela. Não temos recompensa financeira. Se a pessoa quiser ter uma vida muito confortável, não é na ciência que ela vai conseguir. Mas a recompensa pessoal é muito, muito, muito alta. Então, quem tem interesse nisso, não desista, porque é uma carreira muito, muito bacana. A gente consegue conciliar a criatividade com a parte técnica. Então, você está criando o tempo todo. Isso é fantástico.